O texto que eu quero ministrar para você, que eu quero dividir com você, é um texto do apóstolo Paulo, ele escrevendo a segunda carta à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, e é um texto extremamente conhecido, que trata sobre um problema pessoal do Paulo, que era um espinho na carne. O Paulo falando sobre o seu espinho na carne, ele dizendo assim, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi posto um espinho na carne, do qual eu orei 3 vezes ao Senhor pedindo que tirasse isso de mim. E a resposta de Deus para o Paulo, e é sobre essa resposta que eu quero refletir com você, a resposta de Deus para o Paulo foi o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que eu quero dividir com você hoje, e é muito simples, o Paulo, ele é um homem de Deus excepcional. Se você rodar o Novo Testamento todinho, você não vai encontrar alguém tão profundamente inspirado como ele. Você vai encontrar Jesus, claro, sendo Senhor de tudo, de todos, mas depois de Jesus você não vai encontrar um outro tão inspirado quanto Paulo. Então, um homem extremamente inspirado, sensível a Deus, sensível ao Espírito de Deus. E esse homem inspirado agora, ele está enfrentando uma crise, ele está enfrentando um problema que ele mesmo classifica isso como um espinho na carne. Um espinho na carne é uma forma de dizer assim, algo que incomoda. Eu não sei se já entrou um espinho no seu dedo, algo que te incomoda o tempo inteiro, que você sobrevive com aquilo, mas é algo que te incomoda o tempo inteiro, algo que fica ali pegando, martelando, é ruim demais, é chato, é complicado, algo que fica o tempo inteiro ali pegando, algo que fica o tempo inteiro ali pegando, o tempo inteiro ali a mostra, e é muito ruim. Então ele usa essa expressão, ele fala, é um espinho na carne. E eu orei 3 vezes a Deus, e a resposta de Deus para o Paulo é o que eu quero dividir com você. Eu quero dividir com você essa resposta. Qual que é a resposta de Deus para o Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, por que eu quero dividir isso com você e qual que é o meu pensamento? Qual que é o ponto da minha reflexão? E é muito simples. O ponto da reflexão é: imagina que... Por que a gente, sei lá, que a gente sofre, que a gente desanima? Nós imaginamos isso por várias razões. Nós temos inúmeros motivos para ficar cansado, para ficar sobrecarregado. Nós temos inúmeros motivos, e o Paulo vai dizer para a gente, aliás, a resposta de Deus para o Paulo, vai dizer para a gente que uma única coisa nos basta. Então, o que a gente começa a imaginar? Esse é o ponto que eu quero dividir com você. A gente começa a imaginar o seguinte, que a graça, ela é mais um elemento que vem compor a nossa vida. É uma graça que não pode ser sozinha. É uma graça que não basta, e ela não basta porque ela precisa de outras coisas. Ela precisa de adereços, ela precisa de complementos, ela precisa de formas, ela precisa de alguma coisa. Ela por si só não é o suficiente, ela por si só não completa. Então, todas as vezes que nós imaginamos que qualquer coisa da nossa vida não está bem, porque falta isso ou aquilo, porque tem esse detalhe ou aquele, porque falta alcançar isso ou aquilo outro, todas as vezes que nós imaginamos que falta alguma coisa, na verdade, tudo que falta é o conhecimento pleno do que é a graça de Deus. Tudo que realmente falta. Então o Paulo ele conversa com Deus pedindo para que Deus o livre de um problema, e o problema do Paulo, eu vou falar agora, parece um trava-língua, mas eu vou explicar. O problema do Paulo não era o problema que ele estava enfrentando, porque o Paulo era um cara experimentado.
Ele era um cara experimentado, ele viveu coisas com Deus incríveis, ele viveu aventuras com Deus inexplicáveis, coisas que a gente nem sonha em viver. Então não seria um probleminha, um espinho na carne, algo que incomoda, não seria esse o problema. O problema do Paulo não era o problema que ele tinha, o problema do Paulo é não saber a razão do seu sofrimento. Era não entender a razão pelo qual ele enfrenta tudo que ele enfrenta. Ele desconhecia o motivo daquele sofrimento. Ele desconhecia o motivo daquele incômodo. Então o incômodo não era o incômodo era não saber por que incomodava. Entende esse trava-língua? O incômodo era saber por que incomodava. O problema era saber a origem do problema. O problema era saber o que estava acontecendo. O desespero do Paulo é fruto de uma falta. O que está acontecendo? Por que isso? Então a resposta de Deus para o Paulo é a resposta da revelação da plenitude, e é isso que eu quero chamar a sua atenção, e é isso que a gente precisa entender, pelo amor de Deus. Ele fala assim, é como se Deus estivesse falando assim para o Paulo, todas as vezes que você sente falta de alguma coisa, a falta que você tem é de vislumbrar o que é a graça de Deus, porque a graça de Deus ela não precisa de algo a mais acoplado, de algo a mais junto ali para fazer volume, para te dar plenitude. A graça de Deus te basta. A minha graça te basta. Então a graça de Deus basta sobre tudo, não há necessidade de mais nada, não há necessidade de coisa alguma. E todas as vezes que você sente falta de alguma coisa, na verdade o que te falta não é aquilo que você sente falta, o que te falta é o conhecimento da graça na sua plenitude, porque a graça na plenitude completa. Então quando Deus diz para o Paulo, a minha graça te basta, o que Deus está dizendo para o Paulo é o seguinte, conhece isso, mergulha nisso. Se você mergulhar nessa compreensão, se você entender a profundidade, a largura, a extensão do que é a minha graça, se você entender a extensão da graça, você não vai achar que você precisa da graça mais isso, a graça mais aquilo, a graça mais um emprego bem remunerado, a graça mais um carro, a graça mais uma esposa, a graça mais um marido, a graça mais uma casa. Não, a graça te basta. E por que ela te basta? A graça te basta porque ela te leva para um lugar de plenitude, para um estado de plenitude. E por isso que ela te basta. E é por isso que sem a graça nada te basta. Sem a graça, nós somos eternos insatisfeitos. Tudo que nós alcançarmos sem a compreensão da graça, sempre vai ter a sensação de que tem algo faltando. Se você antes, presta atenção para a sua vida, de repente você está aí vivendo tudo aquilo que quando você era mais jovem, você sempre sonhou em viver, e agora que você alcançou, você ainda tem a sensação de que está faltando alguma coisa. Não, eu vou ser feliz quando eu fizer faculdade. Aí fez faculdade, acabou, formou, mas continua insaciável. Eu vou ser feliz quando eu casar. Que bobagem, né? Vou ser feliz quando casar. Deixa pra lá. Eu vou ser feliz quando comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando arrumar um emprego. Eu vou ser pleno quando... E aí tudo isso que você sempre queria, você alcançou. E de repente hoje você tem a vida que lá no passado você sempre quis ter. Só que você percebeu que a vida que você sempre quis ter não te completou do jeito que você imaginava que ela te completaria. Porque uma vida sem a compreensão da plenitude da graça nunca basta. A única coisa que basta é o conhecimento da graça de Deus. A minha graça te basta. Então a graça de Deus é o suficiente, não havendo necessidade de mais nada. E sem o conhecimento da graça de Deus, tudo que você alcança é incompleto. Não importa se você alcançou o topo, se você agora é o cara mais inteligente, a mulher mais bonita, o cara mais rico, que tem o melhor, não basta, não adianta. A gente aprendeu a chamar isso de competitividade. Dentro da teologia do coaching é a ideia do vença-se, né? Você precisa vencer a si mesmo. Não, você não precisa vencer a si mesmo. O problema é que você é insaciável. O problema é que a tua sede não tem fim.
Aí Jesus encontra lá uma mulher à beira de uma fonte, fala para ela assim: mulher, a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede outra vez. Ou seja, eu vou tornar você, fazer de você alguém que conheceu a plenitude, alguém que conheceu o que basta. Porque se você pode alcançar tudo, mas se você não vislumbrou a graça na sua plenitude, tudo que você alcançou é incompleto. Tudo é incompleto quando comparado à plenitude da graça. Então, Deus falando para um cara que viu coisas que nós não vimos. O Paulo, ele teve uma revelação. Por que ele está falando assim? Para que eu não me exaltasse a respeito das revelações, da grandeza das revelações que eu tive. A grandeza da revelação do Paulo, ele mesmo conta, ele diz assim, eu conheço alguém. Ele não quer nem falar por ele mesmo, ele quer tirar o foco dele mesmo. Então ele fala assim, eu conheço alguém que subiu até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que olhos não viram, ele ouviu coisas que ouvidos não ouviram, e ele sentiu coisas que coração nenhum sentiu. Foi isso. Ele olha para aquele ambiente e ele não encontra nada que seja capaz de comparação. Ele olha para aquilo e ele diz, o que eu vi lá não dá para eu explicar para vocês, porque é incomparável. Não dá para eu comparar com alguma coisa, porque qualquer comparação que eu fizer está errado. Eu posso comparar com o material mais sublime que existe nesse mundo, ainda assim essa comparação vai ser incerta, porque o que eu vi é incomparável. O que eu ouvi, ainda que eu compare com a melhor sinfonia que existe, com a melhor harmonia que vocês já ouviram, não adianta, porque o que eu ouvi ninguém nunca ouviu, é incomparável. O que eu senti, não adianta eu falar para vocês daquela paixão, do amor da adolescência, aquele negócio, aquele fervor, não adianta, porque é incomparável, não se compara. Então eu vi coisas que ninguém viu e ninguém pode ver, eu ouvi coisas que ninguém ouviu, eu senti coisas que ninguém sentiu. Então esse cara que viu, que teve excelência de revelações, Deus chega diante dele para dizer assim, Paulo, é o seguinte, não adianta você vislumbrar tudo isso se você não tiver uma compreensão profunda e extensa do que é a graça de Deus, porque a graça de Deus é aquilo que realmente nos basta. E todas as experiências que você tiver fora da compreensão da graça de Deus, e você pode fazer o teste à vontade, todas as experiências que você tiver fora da extensão, da compreensão do que é a graça de Deus, vai fazer com que você permaneça sendo alguém totalmente insatisfeito, incompleto, inseguro, instável, inconstante, sempre. E não adianta, não há o que fazer. A minha graça te basta. Então, o que eu queria chamar a sua atenção e trazer você à reflexão é o seguinte: nós precisamos aprender a enxergar a graça de Deus como a plenitude da nossa vida. Nós precisamos aprender a enxergar a graça de Deus como aquilo que realmente nos basta. E a gente vive a vida como um necessitado, achando que o que nós precisamos é isso, aquilo outro. Nada basta. O que é que precisa para que você seja saciado? Que tipo de água que pode matar a tua sede? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é o tipo de água que pode matar a tua sede? Porque caso contrário, você vai ficar tomando aqui, ali e acolá, e isso nunca vai passar. Você vai viver insaciável para o resto da vida, um eterno insatisfeito. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o que é essa graça que basta? Essa graça que basta, e ela te basta porque ela te traz para uma condição. A graça não é uma mudança de situação. A graça é uma mudança, uma transformação de situação. Porque não adianta as suas condições serem mudadas se a sua condição permanece a mesma. Não adianta situação nenhuma mudar. Então
o foco do Paulo muda a partir daquele momento, porque ele está orando por uma situação e Deus está revelando para ele uma condição. Ele está orando por uma situação que o incomoda. É um espinho que está ali o tempo inteiro pinicando, lembrando para ele alguma coisa. Então ele está orando por uma situação que o incomoda e Deus está revelando para ele uma condição que o tranquiliza. Uma condição que o preenche, não é mais uma situação que o incomoda. Então a gente perde o nosso tempo de comunhão, de conversa, de contato com Deus, sempre pensando numa situação que nos incomoda e não tentando vislumbrar, encontrar a condição que nos tranquiliza. E que condição é essa? Onde está essa condição? Essa condição está no encontro, na maneira como você aprende a vislumbrar, a enxergar o que é de verdade a graça de Deus. A completude dela, a sua extensão. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? É algo excepcional que te leva, não é só um favor imerecido, isso é um reducionismo da graça. A graça não é um favor imerecido. Favor imerecido é misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Então você não existe pela graça como um favor imerecido. O favor imerecido é a misericórdia. Deus tem misericórdia de nós e por isso que a gente está aqui. Entende? A misericórdia de Deus é a causa pelo qual nós não somos consumidos. Então a gente confunde misericórdia com graça. Então Deus está tendo misericórdia da nossa vida. Graça não é a forma como Deus banca a vida de quem não merece viver. Isso é misericórdia. Deus é misericordioso, é rico em misericórdia. E as misericórdias de Deus nos sustentam. A gente está aqui por causa da misericórdia de Deus. Agora, o que é a graça e por que ela basta? O que é a graça e por que ela preenche? Então a graça é a capacidade de amar e ser amado, é a capacidade de perdoar e ser perdoado, é a capacidade de ajudar e ser ajudado, é a capacidade de afetar e ser afetado. Então a graça é a maneira como Deus nos educa, é a maneira como Deus nos prepara, é a maneira como Deus interfere na nossa vida a todo instante. É a forma de Deus de se viver. Existe a sua forma de viver e existe a forma de Deus. Existe um jeito de ser humano. Existe um jeito de ser um ser humano do seu jeito, da sua forma. Existe um jeito de ser um ser humano da forma de Deus. Isso é a graça. A graça é como Deus te ensina a ser um ser humano como Ele deseja, como Ele quis, como Ele quer. A graça é a forma como você consegue olhar para Jesus e saber dele qual é exatamente a maneira como Deus deseja que você viva. A resposta que você precisa dar, o caminho que você precisa escolher, o olhar que você precisa ter. Isso é a graça de Deus, é por isso que ela basta, e é por isso que sem isso, nada do que você consiga, alcance ou faça tem sentido. Nada vai te saciar nunca. É um poder que se aperfeiçoa não nas nossas virtudes, é um poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não se aperfeiçoa naquilo que eu sou bom, se aperfeiçoa exatamente naquilo que eu não sou bom. A graça é o poder que se aperfeiçoa na minha fraqueza, e então eu preciso conhecer a graça. O problema é que a gente está achando que o desastre da nossa vida é a falta de força. Então nós estamos tentando ficar cada dia mais fortes, e não é a falta de força, é a falta de entendimento. Então eu não preciso estar mais forte, eu preciso estar mais sábio, eu preciso estar mais experimentado, mais consciente cada vez mais consciente do que é a graça de Deus, cada vez mais consciente do que é a misericórdia de Deus. E quanto mais consciente eu estou, ainda que eu não esteja forte, não há problema, porque esse conhecimento se revela e se estabelece apesar das minhas fraquezas. É um poder que se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então o nosso problema não é que a gente está fraco,
Nós não sofremos por fraqueza. O nosso problema é que a gente não está conseguindo enxergar a graça como algo que basta, a graça na sua plenitude. Nós estamos querendo ela mais isso, ela mais aquilo, a graça mais isso, a graça é como um penduricalho, a graça como mais uma coisinha que o Evangelho traz para a gente. Ele traz tanta coisa legal, bacana, ele tem sangue de Jesus, tem corpo de Jesus, tem ceia, tem louvor, tem música legal, e tem graça também, que é mais um treco ali que a gente bota ali no meio daquele caldeirão, e não é isso. A graça não é mais um negocinho. Ela nos basta. A graça de Deus nos basta. É um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, ainda que você esteja fraco, não tem problema, porque nós não vamos chegar lá por causa da nossa força. Entende? Nós não vamos alcançar por ser forte. O poder de Deus não se aperfeiçoa na sua força. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, o que eu quero dividir com você hoje é o que é que te basta. Quando é que você vai experimentar? Presta atenção nisso, por favor. Guarda o que eu vou te falar no seu coração. Quando é que você vai experimentar um Deus que te satisfaz a ponto de você nunca mais sentir sede outra vez? Quando é que você vai experimentar uma experiência com Deus que vai te saciar de verdade, que vai fazer com que você seja completo, pleno, definido? Quando é que você vai encontrar em Deus de verdade aquilo que te basta? Ou será que a gente ainda vai optar em achar que Deus é mais uma escolha que a gente precisa ter entre tantas outras que nós necessitamos para que finalmente sejamos felizes e tenhamos a vida que sempre quisemos ter? Que Deus é mais algo que eu preciso conquistar para alcançar a minha plenitude. Eu preciso alcançar isso, aquilo, e Deus também está lá no meio de tudo aqueles trambolhos que eu quero alcançar. Quando é que você vai se relacionar com um Deus que te basta? Quando é que você vai tomar uma água que vai saciar a tua sede? É a relação que a gente precisa ter com a graça. É a relação que a gente precisa ter com o Evangelho. Porque, caso contrário, o que está faltando para a gente de verdade mesmo não é o que a gente pensa que está faltando. O seu problema não é o seu problema. A sua dor não é a sua dor. A sua tristeza não é a sua tristeza. Você entende? O seu problema não é o seu problema. O problema do Paulo nunca foi o espinho na carne. Não foi. O cara que enfrentou tudo que ele enfrentou vai reclamar de um negocinho beliscando. O problema do Paulo não era o espinho na carne. E o nosso problema também não é isso. Não é. O seu problema não é o que você acha que é o seu problema. O nosso problema é que a gente não consegue enxergar um Deus que basta. E se Deus não te basta, nada vai te bastar. Nada. Esquece. Se Deus não for o suficiente, nada para você vai ser suficiente. Você vai ser sempre um eterno insatisfeito.
Se Deus não te basta, nada te basta. Então o seu problema não é o seu problema, sua dor não é sua dor, sua tristeza não é sua tristeza. Desencana. Sai dessa, sai dessa. O seu problema não é aquilo que te incomoda e te pinica o tempo inteiro, não são os espinhos da sua carne. De repente é só a nossa falta de conhecimento do que é a graça de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É só isso. Então, eu quero convidar você para a gente ter um minutinho de oração. E a gente tem o costume de pensar a oração a partir da problemática, né? Deus, olha aqui, olha o que está acontecendo, olha tudo isso, olha que dor, que tristeza, que complicado, que complexo, que triste, que tenso. A gente tem costume de enxergar a oração a partir dessa problemática. E eu gostaria que você enxergasse a oração não a partir de uma problemática, que você não enxergasse a oração a partir daquilo que você pensa que te falta, porque eu te garanto que aquilo que você acha que te falta, quando você alcançar, você não vai se sentir pleno. Eu te garanto isso é garantia. Você pode ficar feliz uma semana, um mês, até um ano. Você vai falar, uau, olha que beleza, conquistei, alcancei, consegui. Daqui a pouco aquilo se torna comum. O tênis é novo até alguém dar a primeira pisada. O carro é do ano até virar o ano. Não adianta, não tem coisa alguma que vai te completar, não tem coisa alguma que vai te tornar pleno. Então eu queria que nós tivéssemos um momento de oração, mas não orar pelos nossos problemas. Que não adianta. O desejo do Evangelho, o desejo de Deus não é mudar a tua situação, é mudar a tua condição. Porque se a tua condição estiver transformada, edificada no Evangelho, não importa a situação que você está vivendo. Agora, se a tua condição também não estiver no Evangelho, também não importa a situação que você está vivendo, porque aí você pode viver a melhor de todas as situações, você vai estar insatisfeito. Porque o problema não é a situação, é a condição.